Será que o Windows Defender ainda continua sendo uma das opções para aqueles que procuram por um sistema de antivírus ou um sistema de malware, ou spyware scanning ou prevention para manter no seu sistema operativo Windows? Bem, eu sempre tenho as minhas dúvidas, porque sempre fui apologista de que tudo que é gratuito tem as suas limitações e também tem os seus problemas. É disso que eu quero falar neste vídeo de hoje. Vamos aqui dar uma continuidade no vídeo que eu lancei há um tempo atrás, que é do Hacking Windows com Word usando VBA. Nós vimos neste vídeo qual é que eu mostro para vocês, onde eu falava sobre como nós podemos obter um reverse shell usando o que é VBA, embutido aonde? No Word. Porém, havia algo que acontecia que eu sempre referenciava que devíamos desativar o Windows Defender. Mas para o vídeo de hoje eu trago algo interessante. Em vez de nós desativarmos, nós vamos usar um outro conceito que depois vamos embutir também no Word, que é para nós podermos verificar a eficiência daquilo que é o Windows Defender. O que acontece de facto com o Windows Defender? Eu já tenho aqui um script preparado e o reverse shell em PowerShell. PowerShell é uma linguagem de scripting desenvolvida pela Microsoft, legítima. O que significa que todos os comandos lá podem ser executados ou são reconhecidos pelo Windows Defender como comandos legítimos. Porém, o que acaba acontecendo é que o Windows Defender foi também configurado, programado de uma forma muito simples de explicar, padronizado para que passe a bloquear ações que são consideradas maliciosas. Mas nem todas as ações ele consegue detectar por formas maliciosas devido àquilo que é o mecanismo que ele vai usar. Porque o que nós sabemos é que os sistemas de antivírus, os sistemas de detenção de intrusão, os sistemas de anti-malware, anti-spyware, eles ou baseiam-se em assinaturas, ou baseiam-se em comportamentos, ou baseiam-se em ações que os scripts ou softwares maliciosos eles executam. Sendo assim, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho aqui um reverse shell. Esse reverse shell é tão simples, vocês podem encontrar ele disponível na internet, como também vou deixar o link na descrição no repositório GitHub. O que é que vai acontecer com esse reverse shell? Este é o reverse shell standard, onde temos aqui, declaramos o nosso target host, o nosso port host, que este é o endereço IP do meu Kali, e este é a porta onde o meu Kali vai estar a escutar. E neste caso eu vou usar o Metaxploit, simplesmente para receber o reverse shell. Eu poderia usar o Netcat para receber o reverse shell. E aqui nós temos a inicialização da conexão, onde nós vamos inicializar ou definir os nossos parâmetros para a conexão via socket, onde nós indicamos aqui o nosso target IP, quer dizer, neste caso o nosso target IP e o port, que é exatamente a nossa máquina, o nosso Kali Linux. E aqui tem uma sequência de inicialização, ok, deste nosso streaming, que é a nossa conexão, e aqui tem este fluxo while que faz esta verificação e mantém esta conexão aberta. Estamos juntos. O que vai acontecer? Se nós formos a levar neste código, eu vou levar neste código aqui, e vamos executar aqui, tem uma máquina Windows, e eu vou aqui criar no PowerShell, vou chamar até o PowerShell ICE. Ao fazer a execução deste código, uma vez que eu tenho aqui o Windows Defender, ok, vejam só, até então tem tudo atualizado, sem nenhum problema, ok, e aqui eu vou verificar o Windows Defender se ele está habilitado ou não. Podemos vir por aqui, tenho aqui Manage, e vejam que o Real Time Protection está habilitado. Estamos juntos. Então, sendo assim, se existir algum comportamento malicioso na execução deste código, ele deve bloquear ou, se não conseguir bloquear, ele vai permitir com que esse reverse shell seja executado. Podemos até verificar aqui. Eu vou garantir que tenho aqui, exatamente, tenho aqui o meu reverse shell, que é a correr com o PowerShell, já setei o payload. Se nós formos a verificar esta execução, vejam só o que acontece aqui. Ele diz que esse script contém um script que contém conteúdo malicioso e foi bloqueado pelo nosso antivírus. Até que perfeito. O nosso Windows Defender funcionou como era esperado. Aqui ele podia ter gerado um alerta, dependendo de onde nós estivéssemos executando, mas ele não executou aquele alerta, exatamente fez o pop-up aqui no PowerShell. Então, este é o comportamento comum que a gente encontra quando trabalhamos com o Windows Defender ou com outros sistemas ou com outros tipos de antivírus, ou até mesmo
Endpoint Security. Mas o que acontece? Uma vez que o PowerShell é uma linguagem de scripting oficial ou conhecida oficial pela Microsoft, o que acontece? Tem scripts ou comandos que ele considera legítimos, como por exemplo, se eu vier para aqui e executar, por exemplo, write output, ok? E aqui colocar, por exemplo, um hello world. E é um simples para exibir uma mensagem aqui na consola. Vamos aqui. O que ele trouxe? Hello world. O que significa que ele executou porque não detectou nenhum tipo de ação ou conteúdo malicioso dentro daquele script. Então vamos ver se ele é tão eficiente dessa forma. Nós vamos voltar aqui para o nosso código. Ok? O que nós vamos fazer? Existe um conceito que é chamado de obfuscation, que é uma técnica que é usada, ou uma técnica que envolve a modificação do nosso script para se tornar ela muito mais complexa ou complicada de ser percebida pelo homem ou até mesmo por ferramentas automatizadas para detectar comportamentos. Isto é, comportamento do quê? Comportamento do nosso script, o que nosso script intenciona a fazer. O que nosso script intencionava a fazer? Se nós formos a voltar, ele aqui tem um client, ele tenta iniciar um socket, que tem aqui a configuração do socket, e aqui ele inicializa esse socket. Então, inicializando esse socket, ele está a perceber, principalmente por causa dos tipos de variáveis que estão aqui colocadas, como o cliente, por exemplo, o stream, ele já percebe que, ok, este script, por causa de algumas padronizações de outros scripts, ele intenciona a executar uma ação maliciosa. Por essa razão que ele bloqueou. Ele não analisou por completo o que aquele script está a fazer, mas ele deu para o padrão, isto é, para o tipo de variáveis que foram invocadas lá, e ele fez esse bloqueio. Então, como é que nós podemos fazer um bypass disso? Nós podemos estudar, é por essa razão que este conceito, esse tópico de AV ou AV invasion ou antivirus bypassing não é um conceito, isso é linear, no sentido de que, olha, faça isto que irá funcionar. Vocês devem usar diversas técnicas, como por exemplo, usando o obfuscation, vocês podem fazer mudança de variáveis, podem usar técnicas de encoding, podem usar alias. Então, há muitas técnicas que são usadas para estudar o comportamento do próprio sistema, do próprio antivírus, do próprio endpoint security. Eu gosto de usar o termo endpoint security para ser numa forma de um conceito genérico. Então, sendo assim, se nós formos a observar que o nosso sistema, ou ele comporta-se de uma determinada maneira, ele não está a analisar, por exemplo, a assinatura, por exemplo, por que eu não estou a usar o payload do Metaxploit? Porque o payload do Metaxploit, ele por si já tem uma assinatura, já tem um comportamento específico, onde, quando esse sistema de detenção, de intrusão, eles detectam aquele tipo de ação, aquele tipo de comportamento, eles bloqueiam não só o comportamento, como também a assinatura. É por esta razão que há mais chances dos payloads gerados, 99% de chances, a não ser 100% de chances, dos payloads gerados pelo Metaxploit de serem bloqueados. Mas não porque vocês não podem usar técnicas como obfuscation, modificar aquele código, usar outras técnicas como, por exemplo, encriptar o próprio payload e diversas outras para poderem executar poderem fazer esse bypass. Mas eu vou falar de técnicas muito simples e básicas, só para vocês verem o quão perigoso é apenas dependerem de uma solução, eu diria, entre aspas, gratuita, porque o gratuito em algum momento sai caro, ok? Se nós formos a ver aqui, eu tenho esta variável client. Esta variável client aqui, ela é usada aqui e aqui. O que eu posso fazer? Eu vou alterar primeiro, eu gosto primeiro de alterar as variáveis que eu criei, ok? Se nós formos a clicar duas vezes aqui, eu vou usar o comando Ctrl+Shift+L, que é para selecionar todas as palavras que tenham o client. Vejam só que ele aqui selecionou esse TCP client. Eu posso voltar a fazer isto novamente. Ok? E venho para aqui, digo apenas que eu quero selecionar match word, que é exatamente para ele me trazer tudo que tem a client, porque eu vou fazer essa alteração de uma única vez. Aqui, em vez de usar client, eu posso usar, por exemplo, só o C. Vamos aqui. Vou usar apenas o C. O que significa? Eu alterei todos os lugares onde eu tinha client e apenas pus C. O que eu estou a fazer? Eu estou a mudar o nome das minhas variáveis para se torná-las menos significantes, ok? Venho para aqui para streaming, faço a mesma coisa e uso apenas o S.
Então, até aqui já fiz a alteração das minhas duas variáveis. Okay? Não estou ainda a usar um conceito que se fala de alliances, que é usar essas mesmas variáveis, desculpa, não variáveis, essas mesmas, por exemplo, tenho aqui esses objetos, ok? Que são exatamente objetos do .NET. Eu poderia usar nomes ou alliance ou até mesmo HCMDLets aqui. Por exemplo, como o invoke expression, eu poderia usar o IEX, que é um alliance. Então eu poderia procurar usar nomes que não são comuns de serem utilizados em esse script, ok? Então se nós formos a ver isto, eu posso copiar até aqui, ok? Tenho lá. E vamos voltar a executar para ver se seremos bloqueados. Ok? Vamos limpar aqui a nossa tela. Venho para aqui novamente. E vejam só que passou. Tenho aqui a piscar. Significa que alguma coisa aconteceu. Podemos ver por aqui e conseguimos um shell. Vamos juntos. O que significa? Que nós, mesmo com o Windows Defender ativo, o que aconteceu? Não conseguiu detectar esta ação maliciosa. O que quer dizer que nós temos aqui um shell. Se nós formos a ver, estamos exatamente no nosso... Estou aqui no diretório que é home do user ICE. Isto é extremamente perigoso. Por quê? Porque se nós quisermos depender desse tipo de sistemas, temos que sempre ter certeza se eles serão eficazes mesmo com os seus próprios scripts de execução. E vimos que ele até aqui então não foi eficiente. Então, sendo assim, onde é que estaria a parte boa disto? Se nós formos a voltar para o que eu tinha trago no início, que é exatamente criarmos automatizarmos essa tarefa para o utilizador, ao clicar num documento Word, nós automaticamente recebermos um reverse shell. Então podemos fazer isso. Vamos levar, eu poderia aqui até gerar aquele meu macro, mas eu vou aqui muito rápido, criar aqui um macro, ok? .txt, que exatamente é para nós criarmos aqui aquele nosso macro. Então, para nós criarmos aqui o nosso macro, vamos começar com a nossa variável dim, até só para deixarmos isto aqui mais rápido, uma vez que já fiz uma explicação exaustiva. Vamos aqui MSF Phenom, por exemplo. Ok, vamos criar aqui um payload. Windows. PowerShell. Reverse TCP. Vamos chamar aqui o nosso host. Eu nem preciso de tudo isto aqui, depois eu vou alterar isto. Ok? 192, 168, 200, 132, Lport, 90, 90. Eu quis apenas o que eu quero é o formato, que é exatamente o PowerShell, o VBA, CMD. Ok? Eu aqui não estou à procura de mais nada, só simplesmente quero a inicialização. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei exatamente. VBA PSH. É isso, não CMD. PSH. Pode ser? O que nós temos CMD é o PowerShell CMD. Ok? Ele diz que este é tão longo, podemos mudar aqui, usar o Metterpager. Ok? Parece que se eu tivesse digitado teria me levado menos tempo. Mas vamos lá, estamos quase lá. Perfeito. Eu depois vou vos mostrar o que eu quero apenas aqui. Só vamos até aqui. Ok? E vamos colocar aqui. Isto até aqui não precisamos. Ok? O que nós precisamos aqui? Apenas dessa linha de código aqui. Aqui end sub, só para eu separar. Aqui é exatamente onde nós definimos. Ele vai o quê? Aqui ele coloca o workgroup, ok? Mas eu aqui prefiro sempre alterar para document open, ok? Document open. Deixa eu só alterar isto. Document open, ok? Aqui podemos deixar assim, document open. Aqui nós quiser podemos dar um nome. A vantagem que nós temos é aquilo que eu falava sobre o conceito de obfuscation. O que o MSF Venom faz quando cria sempre este payload?
O objetivo de criar esse payload é que dá nome a essas variáveis aqui, nomes aleatórios. Mas nós podemos dar, por exemplo, um nome tipo auto, só para vocês verem. Vamos auto update, por exemplo. Alguma coisa que a gente consiga interpretar. É o nosso payload, ok? Legítimo, que faz o que? Um auto update. E o que ele vai fazer? Aqui nós vamos alterar isto, onde ele vai invocar o nosso PSH, que é o PowerShell update, ok? Estamos a dizer que ele vai invocar aqui o nosso PowerShell update e aqui temos que indicar a instrução que ele vai executar. O que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos embutir isto é, nós poderíamos converter, poderíamos fazer um encoding, ok? Que é para vocês verem que ficaria de uma forma como está aqui. Podemos fazer um encoding e depois fazermos o que? Vimos embutir aqui, ok? Mas eu não vou fazer o encoding, eu vou apenas aqui vos mostrar, usarmos outro conceito que seríamos o quê? Uma vez que nós já temos aqui este ficheiro, nós podemos o quê? Fazer com que seja executado este ficheiro aqui remotamente. Para isso que nós vamos fazer aqui, já temos aqui, sem nenhum problema, que é o PowerShell, ele vai executar aqui, não vai abrir um novo profile, vai fazer o ID e vamos dizer o que ele tem que executar. Mas para este caso, nós queremos que ele execute um comando. Em vez de nós colocarmos aqui execute, nós vamos aqui especificar o C, que é do command. E nós vamos especificar aqui qual é o comando que a gente quer que seja executado. Nós aqui temos duas abordagens. Eu quero trazer só uma coisa muito rápida, que é comum vocês encontrar. É comum para conceitos do uso do PowerShell, para poder fazer acessar um ficheiro, ou fazer download de um ficheiro, escrever um ficheiro nosso na terminal do user, fazer download de um ficheiro. Nós usarmos, por exemplo, eu até só vou fazer aqui o paste comando, só para vocês verem. Nós usarmos esta classe de .NET Client, e ele aqui faz o quê? Faz o download de um ficheiro. Não só pode fazer o download do ficheiro, também pode fazer o parsing, que é levar nesse ficheiro aqui e, que é isto que eu vou falar agora, que é levar naquele ficheiro e fazer o download daquela string e executar diretamente na terminal, usando o que é o invoke expression, que é o IEX. O IEX significa invoke expression. Eu aqui estou a trabalhar com Alliance, que é comum vocês verem isto, que significa que ele vai invocar o quê? Dentro de tudo que estiver aqui dentro de parênteses, ao ser executado, vai ser o quê? O resultado que for trago aqui vai ser executado nesta terminal aqui. Estamos juntos naquela ação. Então, ele não vai interpretar aquilo como algo que ele tivesse que fazer download ou etc. Nós vamos apontar para esse nosso ficheiro aqui. Em vez de fazer o download desse ficheiro, ele vai acessar este ficheiro e vai executar aqui na terminal. Vai fazer um parse para executar na terminal. Mas existe uma coisa interessante. Se nós formos a usar este conceito, ok? O Windows Defender irá bloquear. Vocês podem fazer esse teste, ok? Eu vos recomendo a fazer esse teste. Façam esse teste, usem o .NET Web Client, que o Windows Defender ele vai bloquear este acesso. Porém, nós podemos fazer uma outra coisa. Que o que seria? Seria exatamente aqui, vou remover isto, até vou deixar aqui só como comentário, ok? Em vez de usar o Net Client, nós vamos usar um outro mecanismo para fazer download, que é o Invoke Web Request. Então, o Invoke Web Request, eu vou tratar ele por o IWR. Eu gosto sempre de usar os alliances para evitar esse mesmo conceito, porque estamos a trabalhar com obfuscation. Okay? Mas, porém, o que acontece ao usarmos este CMDLED? Este CMDLED, quando ele for acessar esse ficheiro, ele vai acessar este ficheiro e o conteúdo desse ficheiro ele vai querer trazer para o Windows Explorer o resultado. Para impedirmos que ele traga para o Windows Explorer, nós vamos dizer para ele fazer o parse disto, usando o USB, para ele fazer o parse deste resultado aqui, nesta terminal aqui. O que significa que ele vai fazer o download dessa string, vai permitir que seja executado dentro daquela terminal. Vamos aqui colocar aquele nosso caminho, HTTP 192.168.232. O nosso ficheiro que demos o nome é este aqui, file1 ou file.ps1. Ok? Até então, parece tudo bem. O que nós estamos a dizer aqui no nosso PowerShell?
Se nós quiséssemos verificar, uma coisa que eu vos recomendo, se vocês quiserem verificar se está tudo bem, vocês podem copiar isto e fazerem o teste. Da mesma forma também poderiam copiar este caminho aqui apenas, virem a colocar aqui. Vamos colocar aqui o caminho. E se forem a tentar executar isto, ele vai tentar acessar para fazer fazer o download disto, ok? Vamos aqui copiar este nosso, vamos ver aqui se ainda temos aqui o reverse shell, se temos o job, quer dizer, em funcionamento, temos o job aqui a funcionar, podemos voltar para aqui, vamos aqui clicar no, não precisamos, vamos verificar, temos aqui o real time protection a funcionar sem problemas. Vamos aqui então criar o nosso ficheiro em Word. Vamos para aqui, vou abrir o Word. Temos aqui o ficheiro, vamos salvar, como sempre. Não, nesse diretório, aqui. Vou usar o nome isto de new file. Ok? E aqui vamos passar sempre para o 97.2003. Salvamos. Vamos para o developer, macros. Eu vou dar o nome aqui de AV bypass. Ok? Espero que não seja bloqueado por causa deste nome. Vamos criar aqui. E temos aqui o que é a nossa macro que é criar. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para lá. Ok? Vamos copiar aquela nossa macro aqui. Vamos aqui fazer o paste. Okay? Lembrem-se que no outros vídeos nós tínhamos aqui o nosso real-time protection desabilitado. Então ele está aqui sem nenhum problema. Fizemos o save. Vamos fechar aqui. Vamos fechar. Se tiver tudo bem, ao abrirmos esse documento, ele terá que nos inicializar o nosso reverse shell. Mas para isso não vamos nos esquecer de inicializar aqui o nosso Python, ok? Na porta. Deve especificar aqui a porta, porque aqui no nosso script eu não especifiquei porta. Deixei assim, default, então ele vai trabalhar com a porta, com a porta 80. Vamos aqui verificar se estiver tudo bem. Temos que ter um request ali. Vamos lá ver se o Windows Defender não vai nos abater. Até então não. Este é um thread que ele diz que talvez já apanhou na execução de alguma coisa. Mas até então aqui, para a execução deste documento, não nos mostrou nada. Perfeito. Tivemos aqui um file get e aqui tivemos um reverse shell. Vejam só quão perigoso é vocês ficarem, isto é, a pensarem que usando uma solução em que já vem incorporado nos vossos sistemas operativos pode ser eficaz. Nós vimos aqui uma técnica muito simples. Por que eu fui até a este nível de incorporar este shell ou este reverse shell no VBA? Exatamente para responder questões que eu até recebia de alguns inscritos a perguntarem, mas Vanildo, se for o caso em que sempre que uma ação temos que desativar, eu só apenas queria mostrar de coisa. O conceito que sempre quando eu trago um vídeo eu peço, eu instruo para desativar, é exatamente para não termos que ir a fundo nesses conceitos, porque essas técnicas, por exemplo, daqui vocês podem ver este vídeo daqui a um tempo, esta técnica já não ser eficiente, mas vocês devem sempre procurar se adaptar, porque as técnicas serão as mesmas, mas o que vai acontecer é a forma como vocês vão aplicar. Então sempre tenham isso em mente. Não é exatamente fixarmos aquilo que nós vimos, mas é saber quando é que vamos aplicar e analisar qual é o comportamento. Se nós formos a ver aqui, temos aqui a nossa seção, bem ela lá estruturada, criada com acesso sem nenhum problema. Então são técnicas que são usadas por red teamers para poderem obter reverse shell. Em questão de social engineering, você recebe esse ficheiro aqui, este documento sem nenhum problema. Você não desconfia que esse ficheiro aqui é malicioso, mas é claro, se vocês forem a testar com outros sistemas, com outros endpoint security, não vou aqui mencionar as marcas, mas se vocês forem a testar, podem detectar ou também podem usar o virus scan para fazer isso. Eu não gosto muito de usar o virus scan, exatamente porque quando eu estou a fazer testes
de AV bypass, eu prefiro ter exatamente a solução do antivírus que eu quero fazer bypass, que é exatamente o que acontece em ambientes de red teaming. Você tem uma ideia de qual é a solução de endpoint security que o seu target está a utilizar e você vai se focar em desenvolver técnicas para fazer bypass daquele isto é, endpoint security específico do que levar para ser testado para ver se ele vai fazer bypass de outros. Mas se for num caso genérico, vocês podem fazer isso e testar e verão que terão bons resultados. Então, se tiver gostado do vídeo, nunca se esqueçam, convidem mais aqueles que vocês quiserem para poderem aprender dessas técnicas que podem vos ser úteis muito no vosso dia a dia. E até o próximo vídeo.